Pelo sinal da Santa Cruz, Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música boa porque é boa e música boa porque faz bem, né? ajuda a gente a rezar. Tem coisa que a gente diz que é boa porque é gostosa, né? Tem música que é boa no sentido de ser agradável aos ouvidos, mas não faz bem, não gera nada. Agora tem uma música que é boa, que além de ser agradável, ela produz bem em nós. Essa música faz bem pra gente. Quero agradecer ao Márcio por nos presentear nesta manhã com essa canção, que sem dúvida alguma prepara o nosso coração para a palavra de Deus. Palavra de Deus que está em Jeremias capítulo 33, versículos do 2 ao 9. Uma palavra muito forte. Uma palavra profundamente reveladora do amor de Deus para nós. Que diz assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor que faz. O Senhor que modela. O Senhor que põe de pé. Seu nome é Senhor. Clama por mim que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. A respeito das casas desta cidade, dos palácios dos reis de Judá, demolidos em função das trincheiras e das armas que vêm combater os caldeus e enchem o lugar com cadáveres dos que eu atinjo na minha ira e indignação, já que desviei o rosto desta cidade por causa da sua maldade. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los e vou mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Mudarei a sorte de Israel e de Judá. Vou reconstruí-los como antigamente. Vou purificá-los dos pecados que contra mim cometeram. Perdoar as adversidades que contra mim praticaram. E o fato de me terem desprezado. Serão para mim motivo de fama e de alegria, de louvor e festa por entre todas as nações da terra que ouvirem falar de tudo de bom que lhes faço. Elas hão de estremecer e comover-se diante de todo bem e felicidade que darei a Israel e Judá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim diz o Senhor que faz. Gente, é maravilhoso como Deus se apresenta para nós. Porque quando a gente se apresenta adequadamente, a gente se apresenta dentro do contexto, né? Então eu poderia dizer em alguma situação: eu sou o Márcio que vim aqui para te ajudar, não é? Eu sou o Márcio que vim aqui para te dar um aviso. Eu sou o Márcio que veio da Canção Nova para trazer um recado do Padre Jonas para você, né? Então a gente se apresenta segundo também a nossa função, né? E o Senhor nosso Deus se revela para nós em função do que nós estamos vivendo. E ele diz assim: assim diz o Senhor que faz. Nosso Deus é um Deus que faz. Não é um Deus de braços cruzados. Nosso Deus não é surdo. Até quando existe na Bíblia aquela proibição de fazer imagens, a proibição é de fazê-las em vista de adorá-las. Porque Deus, ele não pode se contradizer. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. Ele não muda de ideia dentro da mesma situação, não é? E quando muda a situação, Deus muda a ideia? Muda. Deus muda. Quando uma pessoa se converte, ele muda o procedimento em relação a ela.
E quando uma pessoa decide se afastar dele, ele também muda ali o seu proceder, porque o proceder de Deus se ajusta àquela situação. Mas dentro da mesma situação, Deus não tem uma palavra diferente da outra. E não tem sentido, depois dele ter dito, para não construir imagens, mandar fazer as imagens dos querubins para colocar ali sobre a arca. Não tem sentido mandar fazer aquela serpente de bronze e levantá-la numa haste no deserto. Não é? Mais tarde, Moisés destrói essa serpente de bronze. Onde é que ela foi parar, mas ela foi destruída. Por quê? Porque o povo se desvia da finalidade para a qual Deus faz as coisas. E aí deixou-se de adorar a Deus para fazer daquele sinal um amuleto. Não, o sinal precisa ser sinal, não pode ser amuleto. E qual é o grande problema de um amuleto? É surdo, é mudo, não pode nada em nosso favor. É como um pai que fica frustrado e ferido ao ver o seu filho que poderia contar com todos os recursos que ele oferece e vai pedir a quem nada pode fazer por ele, ou pior, que faz, em vez do bem, o mal. Não, olha aqui, o seu Deus é um Deus que faz. Assim diz o Senhor que faz. Assim diz o Senhor que toma as coisas nas suas mãos e dá forma para elas. Que tem coisas na vida da gente que são informes, que não tem sentido, que estão ali, perdidas. São situações que verdadeiramente se perderam, às vezes vidas que se perderam, almas que estão perdidas. Porque se não fosse assim, nós não precisaríamos de um Salvador. Jesus veio salvar o que estava perdido. Então tem horas que a vida da gente se perde, gente. E a palavra de Deus nos diz: assim diz o Senhor, que toma nas mãos o que não tinha forma, o que estava perdido, que não tinha mais identidade, que estava desfigurado, e ele modela. Assim diz o Senhor, que põe de pé. E em nome de Cristo eu quero proclamar agora que o Espírito Santo está pondo você de pé. Porque não se trata somente de instrução. É uma ilusão a gente pensar, eu vou sintonizar ali o Sorrindo para a Vida, aquele momento de oração, para ouvir coisas boas. Não, não, não. Isso faz parte. Mas o Senhor nos toma em sua presença para nos dar a sua graça, para nos comunicar o seu Espírito. A palavra de Deus abre caminho no nosso coração para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu lhe digo em nome de Jesus, que você se levante, que você levante a sua cabeça, que você retome ânimo, retome coragem, porque o seu Deus é um Deus que põe de pé o que está abatido, que levanta aquele que está caído. E o Senhor te diz agora, este Senhor que põe de pé, a palavra nos revela, o seu nome é o Senhor. Não é como assim o seu nome é o Senhor, se o nome de Deus é Javé, e o nome do seu filho é Cristo. Porque Senhor é o nome que é atribuído a Deus. Esse Senhor com S maiúsculo é aquele que tudo pode, é o onipotente, é aquele que tem o domínio. Senhor no latim é dominus, é aquele que domina sobre todas as coisas. Diante de tudo isso, a palavra de Deus ao revelar, eis o que diz o Senhor que faz, o Senhor que modela, o Senhor que põe de pé. A palavra de Deus diz por que Ele pode tudo isso. Porque Ele é o dono de todas as coisas, tem o domínio de tudo e Ele tudo pode. Deus pode o que você não pode. Márcio, eu estou lidando
com situações, com circunstâncias que extenuaram as minhas forças. Eu não aguento mais, não sei se eu consigo prosseguir. Você consegue, não por você, mas você consegue porque você tem quem te ampara, quem te apoia. E por debaixo da capa da sua fraqueza, existe uma força que vem de Deus. Deus, quando te criou, pôs uma força dentro de você que destrava quando as suas forças acabam. Sabe qual é o segredo para a gente destravar, desbloquear a força do Espírito Santo na nossa vida? Chegar ao limite das nossas forças. Quando a gente acaba, quando a gente vai até o fim do que a gente pode, aí é que a gente pode. Lembra quando Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte? Porque Paulo, ele tinha entendido que como gente, que como ser humano, tem uma altura até onde ele pode chegar. E ele precisa chegar lá, até o limite que ele alcança, porque só quando ele chega lá é que esta força divina se destrava na vida da pessoa, na vida dele e na vida de cada um de nós. E o Senhor nos mostra como fazer para chegar lá. Olha aqui, ó, clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Essa palavra deu até um nome, né, para a caixinha, porque na tradução da Ave Maria está assim: invoca-me e dar-te-ei resposta. Leia, Paula, a frase de baixo, que está pequenininha, como está na Ave Maria. Revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Palavra de Deus. E aqui na tradução da CNBB, clama por mim que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Tem coisas grandiosas, tem coisas sublimes que tu não conheces, que você não conhece e que Deus vai te mostrar se você clamar por Ele. Quantos de nós, no momento de oração carismática, em que rezávamos juntos ou alguém orava por nós, a pessoa trouxe uma palavra de revelação, em que o Espírito Santo dizia: o Senhor tem uma grande obra para fazer na sua vida. O Senhor tem grandes coisas para ti. Parece um jargão? Parece uma frase feita? Não, não. Isso é comum para quem caminha com Deus. Deus nunca nos deixa na baixeza. Quem caminha com Deus nunca fica, gente, nos lugares rasos, nunca fica. A gente pode até pensar, porque a palavra de Deus nos pede humildade, a gente pode pensar que Deus vai nos deixar conformados com a mediocridade. Não vai. Humildade não é ser medíocre. A pessoa medíocre é a que faz tudo mal feito, empurra com a barriga, medíocre de médio. Para ela, mais ou menos, tá bom. Não, o humilde não é essa pessoa. O humilde nunca é medíocre. O humilde é aquela pessoa que reconhece quem ela é e onde ela está, com a finalidade de dar o passo em direção a algo maior. Nossa Senhora foi a que mais cresceu. Entre os seres humanos, não tem igual a ela. Você sabe por quê? Porque foi a mais humilde. Sempre teve consciência de quem ela era, de quem ela é e de quem Deus era e é na vida dela. E quando você tem essa consciência, o Espírito Santo te revela coisas que você desconhece e te leva para coisas grandiosas. Mas olha aqui a chave: clama por mim. Hoje o Senhor diz para cada um de nós: clama por mim que eu te ouvirei.
A você que topou com o limite das suas forças, clama por mim que eu te ouvirei. Você que olha para algo e diz assim: e agora? Não sei mais o que fazer. O Senhor te diz: há algo que você ainda pode fazer. Clama por mim que eu te ouvirei. Quando a gente se vê numa encruzilhada, né? Como no testemunho que nós escutamos e percebemos, olha, ou é esse caminho ou é a derrocada. Então vamos pedir a Deus que seja esse caminho, porque o outro é a falência, é a dívida, é a angústia, é a perda, é o desespero. E nós clamamos ao Senhor até mesmo sem saber se o que a gente pede é o melhor para nós. Mas não importa, gente. A palavra de Deus não nos diz: clama por mim pedindo coisas certas, coisas corretas, coisas boas. Não, a palavra de Deus não diz isso para nós. Porque a palavra de Deus sabe que nós nem sempre acertamos no que pedimos. A palavra de Deus não está preocupada com o que a gente pede. Ela está preocupada que nós nos acheguemos àquele que tudo pode, aquele que é o Senhor. Chega diante de Deus. Clama por mim, que eu te ouvirei. Chame a Deus para dentro da situação. Chame a Deus para dentro da sua casa. Chame a Deus para dentro da sua vida. Chame a Deus para dentro da sua família. E olhe o que o Senhor fará. Ele te mostrará coisas grandes e boas que você não conhece. E olha, também a palavra de Deus nos mostra porque tantas e tantas vezes nós não fazemos a experiência do que é bom, do que é sublime, do que melhora a nossa vida, do que nos leva para os lugares altos. Está aqui, olha, no versículo seguinte, versículo 4 mesmo, lá no finalzinho dele. Já que desviei o rosto desta cidade por causa da sua maldade. Não é o erro que nos leva a viver a experiência de como se Deus não estivesse olhando para nós. É a maldade do coração. Porque erros quem não comete? Mas todos nós podemos fazer a escolha de não fazer maldade. Às vezes a gente erra sem ver, mas maldade a gente faz vendo, gente. Por distração a gente erra, mas por distração a gente não faz maldade. Porque a maldade implica intenção, implica querer, implica uma vontade. Por isso que quando a gente faz maldade, de certa forma, nós estamos rompendo com Deus. E quando a gente rompe com Deus, qual é a consequência? Leia o versículo 4 todo que você vai ver. É um desabotoar de desgraça na vida da gente. Todo rompimento com Deus abre caminho para o mal entrar na vida da gente. E naquela hora a gente sente como se Deus não olhasse para nós. A gente sente porque, na verdade, a obra de Deus é sempre boa. Olha o que o Senhor nos diz. Depois de perceber o sofrimento de quem se desviou pela maldade, o Senhor diz: eu lhes trago melhora e cura. A você que nosso Senhor está levantando nesta manhã, Ele chega na sua casa, Ele chega no seu lar, Ele chega no seu trabalho, chega junto a você que está caminhando agora e ouvindo, sorrindo para a vida. Chega a você que está atrás do volante, dirigindo. A você que se encaminha para o seu destino de trabalho, de atividades no dia de hoje. Você que vai estudar. Você que se encontra no asilo, você que se encontra no presídio. Você que se encontra na casa de recuperação. Que está ainda enfrentando uma convalescença no leito de um hospital. O Senhor se apresenta a você dizendo: eu vim te levantar. Eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los. E vou mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Mudarei a sorte de Israel.
vou purificá-los, vou perdoar as perversidades e vou fazer isso de tal maneira que hão de estremecer e comover-se todos aqueles que virem todo o bem e felicidade que darei a Israel e Judá. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, e uma das melhores maneiras de fazer isso é pela oração. Porque a oração é quem nos abre a porta até para as outras portas. Porque uma das maneiras da gente abrir o coração para Deus é amar, é fazer o bem. Mas meu querido, minha querida, diga para mim com sinceridade, quem consegue se manter fazendo o bem sem rezar? Inclusive diante da ingratidão de quem recebe o bem que a gente faz, do descaso, da distração, do repúdio, da revolta. Tem gente que reage conosco igual um cão ferido. Você estende a mão para ajudar e morde na sua mão. Quem pode perseverar diante disso se não reza? Quem é que consegue permanecer numa família de coração aberto se não for pela força da oração diante dos desgastes da vida, dos muitos cansaços, dos vários problemas de todas as ordens? É dívida, é despesa, é excesso de trabalho, é problema de saúde. Sim. São os desatinos dos membros da nossa família. A pessoa da sua família, tudo que ela faz afeta você. E aí, no meio dos desatinos dela, você é prejudicado também. Como nós vamos continuar amando, sem desistir, sem esmorecer, se não for pela força da oração? Chega uma hora que o nosso amor natural pela pessoa só se sustenta pela graça de Deus. É o amor ágape, é o amor que é caridade, quando a gente já não consegue amar a pessoa como marido, como mulher, mas continua amando como um irmão. Já não consegue amar aquele sócio, não é? Que foi um companheiro, um amigo, mas que agora se virou contra. Você trabalha até contra você, como se fosse um inimigo. Mas você o ama como um filho de Deus que ele é. Como uma pessoa boa que um dia você conheceu e se perdeu pelo caminho. Isso não é possível se não for pela graça de Deus. Nós precisamos da força do Espírito Santo para isso. A oração é uma coisa tão poderosa, minha gente, que a palavra de Deus nos põe diante dos olhos, no começo do que ela quer fazer. Quando antes de dizer, eu lhes trago melhor e cura, e de prometer, vou curá-los, e vou mostrar-lhe plenitude de durável bem-estar, o que a palavra de Deus nos diz? Clama por mim. O que eu preciso fazer para experimentar na minha vida? Melhora e cura. E experimentar também plenitude, eu me sentir cheio. Acabar esse vazio dentro do meu coração, dentro da minha alma. Sabe, quando você não encontra sentido para a sua vida e para as coisas que você faz. Sabe, quando você acorda de manhã cedo e o vazio é tão grande que você o confunde com tristeza. Como é que antes de receber essa plenitude de durável, causa bem, faz a gente se sentir bem e dura? O que a palavra de Deus nos recomenda? Clama por mim. Clama por mim, diz o Senhor, que eu te ouvirei. E aí começa o trabalho de Deus na nossa vida, no momento em que a gente abre-lhe a porta pela oração. A oração é algo tão poderoso que Dom Bosco ele dizia, a oração é uma arma que devemos manter sempre pronta para nos defendermos nos momentos de perigo. Quantos perigos cercam a vida da gente? Quantos perigos? É perigo da gente se desviar, é perigo da gente cair num pecado que vai despedaçar
os nossos relacionamentos. É o perigo de a gente desanimar da vida, desanimar do que a gente acredita, desanimar das pessoas, porque já acreditou tantas e tantas vezes e não deu em nada. É o perigo da gente perder a nossa salvação por causa de uma bagatela de coisas nessa vida, nessa terra. Nós não fomos feitos para poucos anos de vida. O Senhor nos fez para a eternidade. E a gente põe em risco a vida eterna para poder ter uma mixaria nessa vida que nós vivemos. Mixaria, que eu digo, é se perder em meio ao que é sujo, ao que é errado, porque traz algum prazer para nós, mas que depois traz como consequência uma tristeza terrível, um vazio interior terrível. Quantos perigos nós somos sujeitos, até perigos materiais. Porque quem sai de casa, quem garante que vai voltar? Perigos para a nossa própria vida física. Perigos pelos relacionamentos que nós vamos travando. Quanta gente a gente abre espaço para conviver sem a gente conhecer. Não conhece a pessoa, mas porque foi simpática, você estabeleceu um vínculo com ela, não é? uma identidade. Você abre espaço para uma pessoa que pode ser um perigo para você, sabia? E Dom Bosco diz: a oração é uma arma que devemos manter sempre pronta para nos defendermos nos momentos de perigo. Você sente que a sua vida está perigando? Você percebe que o momento é perigoso? Tem uma arma com a qual nós vamos nos defender, e esta arma é a oração. E para você que está se dispondo a rezar, o Senhor diz: eu vou restabelecer você. Eu vou levantar você. Eu vou devolver o que tiraram de você. E vou lhe dar ainda mais. Vou acrescentar para além do que te tiraram. Vou curar suas feridas. É tão interessante como uma vida que nós vivemos com Jesus é uma vida que nos provoca para a cura. E é tão interessante que no momento em que a gente se distrai, se desvia de Jesus, a gente começa a adoecer. Imediatamente. Adoece os pensamentos, adoece os sentimentos, adoece até o nosso descanso. Nem descansar direito a gente consegue. É uma mente sempre perturbada, é uma mente sempre preocupada, é angústia, é aflição, ansiedade, falta paz. Agora, quando uma pessoa tem Jesus na sua vida, gente, os reveses da vida não a abalam, não a abalam. Por isso nosso Senhor hoje diz: me deixa entrar na sua vida para eu curar você, para eu trazer a melhora que você precisa. Darei paz e darei felicidade. Vou mudar a sua sorte. Você estava caminhando para a morte e eu vou desviar você da morte. Mudarei o seu caminho. O desviarei da morte. O desviarei do abismo. Eu fiquei muito impressionado quando num dos acampamentos de oração que nós tivemos aqui, o acampamento Fé em Milagres, havia um senhor que ele tinha feito um voto íntimo de que ele não chegaria aos 50 anos, ele morreria. Como é que você vai adivinhar que uma pessoa fez um voto desse? Ele fez um voto íntimo, um voto secreto. Vou morrer aos 50 anos. Ele tinha chegado aos 49. Ele estava participando do acampamento Fé em Milagres, quando o Frei Josué trouxe essa palavra de revelação, essa palavra de ciência. Aqui uma pessoa que fez um voto de que não chegaria aos 50 anos e foi fazendo a oração. Eu recebi por escrito o testemunho deste homem. E ele disse: naquela hora eu recebi a libertação, porque eu sentia que eu iria morrer. Mas na segunda-feira, quando eu voltei para casa, ele dizia: eu comecei a passar muito mal.
E por causa de um problema na vesícula eu fui ao médico. E quando o médico me abriu, por causa da vesícula, ele encontrou uma outra enfermidade agarrada a mim. Eu tive que passar por uma cirurgia. Ele não entrou em detalhes do que era a doença, mas ele disse: eu tive que passar por uma cirurgia urgente, porque eu estava caminhando silenciosamente para a morte. Pela perspectiva dos médicos, eu não duraria mais um ano. Meu Deus. Gente, existe salvação que só Deus na vida da gente. Essa palavra se cumpriu na vida daquele homem, quer se cumprir na minha e na sua. Mudarei a sua sorte, porque a sorte dele era a morte. Sorte também é destino, sabe? Quando diz assim, mudaria a sua sorte, mudaria o seu destino. Quando você entra no carro, que você vai colocar no GPS, não está escrito lá destino? Você coloca o endereço. Destino é para onde você vai, é ao que você está destinado. Às vezes nós tomamos um caminho que nos leva ao destino mortal. E o Senhor nos diz: desviarei da morte. Por quê? Porque você clamou por mim. Porque você confiou em mim. Restabelecerei você, como no princípio. O que esta palavra está nos dizendo é que o Senhor quer restaurar os planos de Deus na nossa vida. Deus quer restaurar os planos dele na sua vida. Mas Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Olha lá no versículo 8, que você vai encontrar a resposta, o passo a passo. Porque para você fazer uma comida, você precisa seguir um passo a passo. Para você fabricar um produto, você precisa seguir um passo a passo. Deus sabe que nós somos processuais. Para as coisas acontecerem na vida da gente, é um processo. E Deus respeita isso, por isso Ele nos diz como é que vai proceder essa melhora e essa cura na minha vida e na sua vida. Versículo 8: perdoarei, purificarei de todos os pecados. Purificarei de todos os pecados. Deus tem perdão para você. Vou perdoar-lhe todas as suas faltas. Nunca se fala suficientemente mal do pecado, gente. Todo tanto que a gente falar mal dele ainda é pouco, porque a gente não consegue atingir a malignidade do pecado. Não consegue. Por quê? Por que a gente não consegue falar mal do pecado na gravidade que ele é? Porque nós somos pecadores, é falar mal de nós mesmos. Quem é que consegue falar mal de si próprio? A pessoa não dá conta. Ah, Márcio, tem umas pessoas que falam mal de si mesma, até muito humildes, né? Elas fazem o discurso, até já vi muitos pregadores, né? Missionários, padres, às vezes até no começo da pregação, durante a pregação, bate no peito e diz: não, porque eu sou um miserável, eu sou um pecador. Faz o teste. É só você concordar com ele que você vai ver que o discurso muda. Concordo com o senhor. O senhor é isso aí mesmo que o senhor está falando. Vai mudar na mesma hora, vai gaguejar. Não, peraí, não é bem lá como eu estava falando. Não é? A gente não consegue falar mal de si mesmo. E às vezes faz esse papel feio de uma falsa humildade, com um discurso piedoso, só para as pessoas terem dó da gente. Porque o fato é que a gente não consegue tratar o pecado como ele é. Ele é muito ruim para nós. Por que Deus abomina o pecado? Por uma simples razão. Porque Ele ama você. Gente, uma mãe que ama o filho não pode amar o câncer do filho. A mãe que ama o filho odeia o câncer que está no filho. Odeia e vai fazer de tudo para matar aquele câncer. Se precisar cortar o filho, vai cortar para tirar o câncer fora. Se precisar tirar um membro,
não é, um órgão para que a criança sobreviver, vai fazer isso. E olha, a quimioterapia é pesada, graças a Deus, muitos medicamentos melhoraram, mas a quimioterapia é pesada, a radioterapia queima, não tem problema. Sabe o que o pai e a mãe vai fazer? Vamos lá, meu filho, eu vou estar com você, mas não vai poupar o filho da quimioterapia e da radioterapia. Você sabe por quê? Porque o ama. Você poderia dizer assim, esse pai está judiando dessa criança, essa criança não está aguentando o medicamento e está levando ele lá, e essa quimioterapia já derrubou os cabelinhos, olha, está todo sequinho, tadinho. A pele está queimada, que mal que é esse pai. Mal seria se deixasse o câncer matá-lo. Deus odeia o nosso câncer chamado pecado. Porque a única coisa que pode tirar da gente a vida eterna. Deus ama demais você, demais, para abandonar você às suas escolhas erradas. Ele nunca vai te abandonar. Quem se perde porque abandonou a Deus, nunca porque Deus o abandonou. A gente percebe toda a desgraceira que aconteceu quando o ser humano resolveu abandonar a Deus na Bíblia. Olha, depois você pega lá o Gênesis e você lê, que você vai ver. Rompeu o seu relacionamento com Deus e mentiu. Separou-se da sua mulher. Marido e mulher começaram a se acusar. Eu pequei por causa dessa mulher que o Senhor me deu. Não é? Um se rebela contra o outro. Irmão mata irmão. Gente, a gente pensa que o pecado ele entra em nós. Não, ele sai de nós. Mas essas coisas que estão aí, elas entram em nós pelos ouvidos, pelos olhos. Mas você já parou para pensar que antes de entrar pelos seus ouvidos e pelos olhos, ela foi produzida por alguém? Saiu de dentro de uma pessoa? Isso sai da gente. Mas hoje o Senhor está nos dizendo, a todos nós que queremos, vou mudar a sua condição, vou mudar a sua sorte, eu vou te ajudar. A doença do Espírito só pode ser curada por Deus. Então eu vou pedir agora a todos aqueles que percebem que precisam desta ajuda de Deus de uma maneira especial. Ponha-se em atitude de oração. Se você puder fechar seus olhos, se você puder pôr as mãos sobre o seu peito, tomando consciência da vida que pulsa dentro de você, que é dom de Deus, que te ama e mais um dia te deu de vida. E assim, nesse momento de oração, eu lhe digo, a doença do Espírito só pode ser curada por Deus. E nós precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, clama por mim, diz o Senhor. Invoca-me. Chama por mim. Chame pelo nome de Jesus agora, onde você estiver. Se você não pode chamar em voz alta, chame baixinho, chame nos seus pensamentos, porque Ele ouve e Ele vem. Chame por Jesus, chame pelo nome do Senhor, invoca-me. É a primeira coisa. Segunda, a gente precisa abandonar a maldade que sempre traz desgraça para a vida da gente. Queira mudar. Queira mudar. E tome agora a decisão de fazer o contrário do que você vinha fazendo de errado. Se você estava entrando numa relação ruim, corta. Se você estava roubando, pare. Se você estava se inclinando novamente para os seus vícios, corte agora. Se você tinha a intenção de fazer maldade com uma pessoa nesse dia de hoje, diga: por Deus, eu não o farei. E deixe que o resto o Senhor há de fazer por você. Vem, Espírito Santo de Deus, vem em nome de Jesus.